Então tá, pessoal. A gente acabou de ver, né, as apresentações, né, sobre bacia hidrográfica de alguns colegas de vocês, né? Então, a Aline trouxe para a gente aqui a bacia hidrográfica do Pratagi, né, uma importante bacia hidrográfica para a região metropolitana de Alagoas, né? Abastece grandes bairros da capital, assim também como cidades metropolitanas, como Messias, possivelmente também Paripueira, né? E aí nós também teve a apresentação do Eduardo e da Laís, que trouxeram a questão da bacia do Rio São Francisco, esse rio que é o maior rio exclusivamente brasileiro, né, que tem uma importância muito grande, principalmente para o Nordeste, já que banha vários estados da região Nordeste, assim como tem uma grande importância, né, para o abastecimento d'água urbano da região agreste e do sertão alagoano, né? E também para o desenvolvimento econômico das cidades ribeirinhas desse rio. Ok, então agora nós vamos falar um pouco sobre vazões de interesse hidrológico. Nós já tivemos várias aulas falando sobre vazão, e aí o foco das outras aulas foi basicamente a medição das vazões, sendo que, né, nós apresentamos a vocês também como encontrar dados de vazões em alguns sites específicos, né? Por exemplo, o site da ANA, o site da própria SEMAR, né, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos aqui do Estado, que você tem como acessar as vazões, né, de alguns rios, né? Então, por exemplo, o Rio Mundaú, em vários trechos desse rio no estado de Alagoas, você tem pontos onde as vazões são medidas, né, em tempo real. Então, alguns de vocês, inclusive, já fizeram essa pesquisa, né? E agora, então, nós vamos falar sobre as vazões de interesse. Quais são aquelas vazões de interesse hidrológico, né? Então, por exemplo, no geral, o que nos interessa muito, né, é conhecer a vazão que acontece ao longo do tempo, tá? Então, deixa eu Então, a vazão que acontece ao longo do tempo, né? E aí, veja só, por exemplo, aqui nós temos vazão, medida do tempo. Então, essa vazão ao longo do ano, ao longo dos meses, tá? E por que isso aqui? Porque, por exemplo, a gente quer saber esse comportamento ele é importantíssimo para projetos hidrológicos. No caso de quem trabalha com projetos, tá? Para obras hidráulicas. Então, imagina que se aqui uma construção de uma ponte, uma construção de um dique, a construção de bueiros nas cidades, né? O estudo da mata ciliar. Então, é importante a gente saber, por exemplo, essas vazões máximas, né? Nós queremos saber a vazão máxima, a altura máxima de um rio para construir uma ponte, né? A que altura deve ficar essa ponte do leito do rio? Então, é importantíssimo, então, conhecer a vazão máxima. Nós vamos fazer uma construção de uma bueira, né? Numa rua, então preciso saber a vazão máxima que passa naquele córrego, né? A vazão máxima que vai chover ali e vai transformar aquilo em escoamento para saber o tamanho da bueira, né? Então, o tamanho que tem que ter um dreno, né? Numa rua. Então, é importantíssimo, então, conhecer vazão, tá? E a gente falou, essas informações que a gente acabou de falar, a gente estava voltado mais para a vazão máxima. Mas a vazão mínima, ela é importantíssima também quando a gente quer saber o quê? A questão de construir um reservatório. Para saber, por exemplo, aquela vazão mínima, ela é suficiente para garantir o abastecimento da água de uma cidade? Então, se não for, é necessário, então, construir um reservatório, né? Para que a gente consiga armazenar água nesse período mais chuvoso e essa água possa ser disponibilizada no período de seca, né? Bem como também a vazão mínima ela é importantíssima, principalmente para o que nós chamamos de captação a fio d'água, que é quando aquele produtor rural ou mesmo uma cidade, né, vai estar captando água, né, diretamente do rio sem construir nenhum reservatório para algum uso.
Então é importante saber se essa vazão que ele vai estar coletando, ela não vai extrapolar o limite, né, permitido de captação da água, né? Então a gente precisa então conhecer vazão mínima, né? Com a vazão mínima e as vazões mínimas e máximas ao longo do tempo, a gente consegue chegar então na vazão média do rio. Essa vazão média do rio, ela é importantíssima também para a gente conhecer a disponibilidade de água, né, na região. Isso é muito importante para construir reservatório, é muito importante para dimensionar a abertura de indústria, né, sejam indústrias rurais, sejam indústrias urbanas, né, para saber se tem água ou não, né, suficiente para atender às demandas dessas atividades, né. Então, a gente aqui, por exemplo, tem uma bacia hidrográfica, né, e conhecer vazão de rio, né, muitas vezes o pessoal conhece bastante a vazão do rio lá no enxutório, né, no ponto final, mas muitas vezes nós precisamos conhecer a vazão de diferentes trechos do rio, né. Então, a gente precisa, então, existe algumas metodologias, né, que a gente, se não tiver pontos de medição, né, a gente pode estar estimando, né, então a gente vai estar falando um pouquinho também dessas formas de estimar vazão em diferentes trechos do rio. Essa curva, né, ou esse gráfico que relaciona vazão versus tempo, isso é chamado de hidrograma. Tá? Então, nos livros que eu passei para vocês, os materiais que estão disponíveis no Classroom, vai estar falando bastante sobre esses hidrogramas. Então, vamos lá. Nós vamos falar aqui, então, sobre vazão máxima, né? A vazão máxima ela é importantíssima para você dimensionar estruturas de controle de águas naturais. E essas estruturas, quais são? Bueiros, né? Pontilhões, drenos, né? Galerias de águas pluviais, né? Terraços agrícolas, certo? Então, quando a gente imagina uma cidade, né, que, por exemplo, o caso de Maceió, às vezes, quando você tem uma chuva ali de 50 milímetros por hora, você já começa a observar várias ruas alagadas, algumas ruas tendo já problemas de entrada d'água nas casas, né, alguns trechos que você não consegue passar. Isso, pessoal, se dá basicamente porque as obras hidráulicas que deveria ter naquela rua, ou que tem, elas foram subdimensionadas, né? Então, não se preveu adequadamente, né, o tamanho dessas obras hidráulicas. E isso foi possivelmente porque não se analisou os dados de vazão adequadamente, tá? Então, a gente, para analisar a vazão, precisa, então, ter uma série de dados históricos, tá? E isso na agricultura, né, já que vocês, como engenheiros florestais, têm uma atuação muito forte na área rural, ela é importantíssima para grandes obras hidráulicas agrícolas que são necessárias, por exemplo, terraço. Então, quando a gente planta, né, mesmo uma floresta ou um sistema agroflorestal, dependendo da inclinação do terreno, faz necessário, né, a construção de terraços agrícolas. Então, esses terraços, né, a altura do terraço, a largura do terraço, vai depender muito da vazão, né, que vai estar escoando naquele terreno. Então, é preciso conhecer vazões. Então, a gente mostra aqui que o ideal seria você ter uma série de dados maior que 25 anos, né? E aí você consegue fazer simplesmente uma análise estatística desses dados medidos. Uma forma de fazer essa análise estatística é a análise usando, por exemplo, a tabela de Gumbel, né? Que foi o que vocês fizeram na prova, né? Com dados de chuva. Então, basicamente, é você relacionar ali, né, as chuvas máximas de cada ano, né? No caso aqui vai ser vazão máxima de cada ano. Então, para o ano de 2010, qual foi a maior chuva? Desculpa, a maior vazão do rio? O ano 2011, o ano 2012 e assim sucessivamente. Então, se a gente pensar em 25 anos, e eu for fazer um projeto agora em 2021,
eu precisaria ter dados dos últimos 25 anos, ou seja, de aproximadamente de 95 até agora, né? Então, isso aí seria o ideal. Então, com isso, a gente consegue fazer, né, uma estatística, como vocês fizeram na aula, na prova passada. Quando você não tem esse conjunto de idade de 25 anos, a gente precisa trabalhar com outros métodos, né? Então, por exemplo, se você tem aqui um número, uma série histórica entre 10 e 25 anos, nós temos o método GRADEX. Entre 3 e 10 anos, um método baseado no hidrograma unitário, tá? E se você tem uma série menor do que 3 anos, ou inexistente, então a gente vai trabalhar aqui alguns métodos, né? Que nós vamos estar falando, por exemplo, o método racional, é um método que ele não tem vazão, então você tem que trabalhar com algum parâmetro, tá, que permita estimar a vazão. Um deles é a chuva, é o principal, a principal variável, tá, que você utiliza para estimar a vazão de rio é a chuva. Então a gente vai estar falando sobre esses métodos depois. Aí a gente tem também alguns métodos empíricos, tá, para estimar a vazão máxima. Então, aqui nós temos, né, por exemplo, toda a chuva que cai em uma bacia, né, daquela água que não foi infiltrada, que ela não foi evaporada e não foi consumida, e que foi infiltrada, mas que foi consumida pelas plantas, né, e que é perdida para a atmosfera, a água que não segue esses caminhos, possivelmente ela vai escoar na superfície e ela vai atingir o leito do rio, né, em um período de tempo curto, né? E aí essa água vai estar chegando no leito do rio, vai estar formando essa vazão aí, geralmente são as vazões máximas, né? As vazões máximas dos rios coincidem com os períodos de maior chuva do ano. E, por exemplo, para a região de Alagoas, as maiores vazões, elas se dão geralmente de maio até agosto, tá? Que é o nosso período de chuva mais intensas, né? É o nosso período chuvoso. Vamos lá, então a gente vai falar aqui também sobre a vazão média, né? Ela é importantíssima, como eu falei há pouco, para entender o potencial, né, hídrico superficial de uma bacia, né? Então, para você ter, né, fazer um estudo, né, de vazão média, interessante é você ter um período de dados o maior possível, né? E aí, se você tem, por exemplo, uma série histórica de mais de 3 anos, então, basicamente, você vai pegar todos esses dados, esses 3 anos, então, se for dados diários, então, você vai ter dados aí de aproximadamente 1.000 dias, né? Então, vai tirar a média desses valores. Se for horário, então, 1.000 dias vezes 24, né? Então, você vai ter aproximadamente 24 mil dados, né, no mínimo, vai dividir aí para achar o valor médio. Então, se for o caso de você não ter uma série histórica consistente, ou seja, uma série histórica maior que 3 anos, aí é preciso, então, usar um método de regionalização de vazões. A gente vai estar comentando depois também. Então, por que é importante, então, conhecer a vazão média de um rio, né? Aqui você tem, por exemplo, a vazão média em metros cúbicos por segundo de um rio, né? De janeiro até dezembro. Se vocês observarem aqui, ó, essa curva, né? Ela está mostrando, né, a vazão média mês a mês, certo? A vazão média mês a mês aqui, ó. E aí você observa aqui para esse rio, as vazões máximas acontecem janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. Então, possivelmente, isso aqui é um rio da região centro-sul do Brasil, onde as chuvas mais intensas acontecem entre outubro até março, tá? Que no caso é o inverso, né? É o inverso da nossa região aqui
do Nordeste, né? Principalmente essa região nossa aqui litorânea, né? Então lá chove no verão, enquanto as nossas chuvas aqui se concentram no inverno. Então, observem só. Essa reta que está aqui no meio, essa reta horizontal, ela representa a vazão média ao longo do ano, né, desse rio. E aqui a gente, quando vai fazer por exemplo, determinar as vazões, né, que podem ser extraídas desse rio, né, ou as vazões requeridas, demandadas na região, ela se faz muito importante. Porque observem só, isso aqui é a vazão média do rio. Então, você vai construir, por exemplo, um barramento, né? Barramento é uma barragem, tá? Então, se você tem uma vazão aqui, a vazão média, ó, ela está aqui em cima, né? E a vazão que precisa, né, para a cidade, por exemplo, a vazão seria essa vazão Q1, e a gente observa que a Q1 ela está ela é menor, inclusive, que a vazão mínima, né, do rio, né, que acontece aqui nesse período aqui mais seco. Então, por exemplo, aqui é uma vazão que a gente não precisaria fazer a captação, a gente não precisaria fazer um barramento, construir um reservatório. Tá? Então, se a vazão demandada, né, pela cidade, a vazão demandada pelo projeto de irrigação que você precisa, ou então, às vezes tem um projeto ali agroflorestal, onde você tem uma criação de animais, e você precisa coletar água, né, captar água para matar a sede dos animais, e você observa que essa vazão seria uma vazão numa circunstância aqui da Q1, ou seja, é uma vazão que está abaixo, né, da vazão mínima do rio. Então, necessariamente, você não precisa fazer barramento, tá? Para uma condição dessa. Agora, se porventura, né, você observa que a vazão sua é numa condição tipo essa Q2 aqui, em que, em uma determinada época do ano, essa vazão requerida ela é maior do que a vazão do rio, que é a vazão média do rio. Para uma situação dessa, obrigatoriamente, você vai precisar fazer um barramento, tá? Então, muitas vezes o pessoal é contra o barramento, é contra a construção do reservatório. Realmente, assim, o interessante seria você não fazer. Mas, se preciso for, né, por exemplo, você tem uma cidade que demanda um determinado vazão de água, né? E aí você observa que para a gente aqui, por exemplo, chega um período do ano aí, por exemplo, nessa situação aqui, ó, a vazão demandada entre junho, né, e agosto, ela é maior do que a vazão média do rio. Então você vai ser obrigado a construir um reservatório, tá? Porque a vazão do rio não vai ser suficiente, tá, para atender essa vazão. A gente observa então também que a vazão demandada aqui, a vazão demandada na cidade, ela deve ser no máximo a vazão média do rio. Isso vai acontecer com o barramento, tá? Por quê? É uma época do ano que essa vazão demandada, né, ela é menor, né, do que a vazão disponível no rio, então você vai ter água bastante, e vai ter uma época do ano que essa vazão demandada, ela é bem acima, né, do que está passando no rio. Mas aí, ó, esse excesso de água aqui do período chuvoso, você armazena, você faz o barramento para atender essa época de menor disponibilidade de água no rio, tá? Isso aqui está tranquilo. Essa vazão Q3 é como se fosse uma vazão muito acima da vazão média, né? Quase, sei lá, o dobro, né? 40% acima da vazão média. Você pode ter uma indústria ou ter uma cidade numa situação dessa, com a demanda dessa? Não, porque nem sequer com barramento você será possível abastecer a vazão de demanda, tá? Então, mesmo você fazendo barramento, vai chegar uma época do ano que não vai ter água suficiente, tá? Para esse atendimento. Então, imagina aí você ter uma vazão
de 10 metros cúbicos a vazão média de um rio, 10 metros cúbicos por segundo, e aí você está construindo ali uma obra, ou então está se projetando uma cidade que vai precisar de 20, 30 metros cúbicos, né, por segundo. Então, não é possível, esse é mesmo com o reservatório, né? Então, para isso, teria que buscar outras opções, talvez a captação de água subterrânea, talvez a transposição de bacia, né? Por exemplo, a região de Arapiraca hoje, né? Ela é abastecida com água que vem lá do Rio São Francisco, né? Então você tem que trazer água de longa distância, né? Por canais, ou mesmo por tubulações. Então isso é uma espécie de uma transposição, né? Só alguma dúvida? Esse gráfico aqui ele é importantíssimo para vocês entender, né, o porquê que algumas regiões o pessoal tem que fazer barramento, por que que outras não, por que que às vezes é preciso não só fazer um barramento, mas também ir buscar água lá de regiões longe, né? Porque a vazão ali naquela região não é suficiente para atender a demanda, tá? Então, um questionamento sobre essa figura. Então, tranquilo. Então, vocês analise bem essa figura, tá? É uma figura que a gente costuma colocar até em prova, né? Com algumas situações, para vocês darem opções do que fazer, tá? Com alguns casos práticos, né? Então, por exemplo, a gente fornece a vazão aqui ao longo do tempo, né? E aí vai dizendo, se um empreendimento para ser construído, né, demanda X metros por segundo, precisa fazer barramento? Não precisa? É possível captar essa água ou não, né? Então, vai estar falando, a gente vai dar alguns exemplos como esse para vocês pensarem. Então, aqui, né, eu tinha comentado para vocês, né, todas aquelas questões de interpretação. A vazão Q1, que é aquela menor, né, ela pode ser captada constantemente ao longo do ano, né, pois é menor do que a menor vazão do rio. Então, lógico, né, você vai ter sempre vazão suficiente para captar diretamente no rio. Aquela vazão 2, né, que foi a vazão que nós mostramos aqui, ó, ela é possível, né, só que você vai estar conseguindo captar ela a grande parte do tempo, desde que se construa um reservatório, né, que ali tem 3, 4 meses do ano, no caso aqui de junho, né, até agosto, você tem um déficit na vazão demandada, né, então para isso é preciso, então, construir um reservatório. E esse reservatório vai ser enchido principalmente com a água que sobra do período chuvoso. Bem, a Q3, ela não pode ser captada continuamente no rio, né? Nem mesmo com a construção do reservatório, que é esse caso aqui de cima. Só observar que as sobras, né? Ela não é suficiente para preencher aqui todo esse déficit, né? Que vai acontecer em praticamente 8 a 9 meses do ano. Então, essa aqui, vazão Q3, é uma vazão, né, que não é possível ser atendida, né? Numa situação como essa, como eu falei, aí você tem que buscar outras alternativas, né, para complementar essa demanda, né? Água subterrânea ou a transposição de bacias. E essa vazão média, né, que é o que nós comentamos, ó, que é essa vazão média aqui, essa vazão aqui, essa linha aqui, é a vazão que representa, não, teoricamente, a maior vazão possível de ser extraída com barramento. Então, vazão maior que essa não é possível atender, tá? Então, esse volume corresponde, né, à área acima, a área acima, né, da vazão média, igual ao volume corresponde à área abaixo da vazão média. Então, aquela área acima é a vazão que você vai ter que armazenar para ser utilizada na época de menor disponibilidade de água no rio.
Sim, aqui tem uma informação interessante. Vamos lá. Na prática, né, como será visto depois, o barramento, para não ficar excessivamente grande, né, e caro, a gente faz um barramento aqui que ele tem uma vazão, tá, em torno de 50 a 80% da vazão média. Tá, então nós estamos falando, já falamos de vazão máxima, vazão média, agora vamos tratar um pouco de vazão mínima, né? A vazão mínima é importante, principalmente para captação a fio d'água. O que é captação a fio d'água? Aqui eu tenho um rio e lá eu vou ter uma bomba que vai estar captando o rio, né? Isso sem fazer necessariamente um barramento para captar essa água. Então, as captações só são legais após serem providenciadas outorgas, que garantem ao usuário o uso de uma fração, né, da vazão mínima de referência. Então, geralmente, você tem um rio nessa propriedade, e aí, quando você vai pedir, né, uma autorização para captar essa água, né, que é a tal da outorga, né, uma concessão de direito de uso, geralmente você tem que conhecer a vazão mínima daquele rio, porque, por exemplo, é comum se permitir a captação de 10% da vazão mínima do rio. Então, se aquele rio, por exemplo, tem uma vazão mínima ali de 1.000 metros cúbicos por segundo, então é possível coletar, então, 100 metros cúbicos por segundo. É a vazão máxima que você vai poder captar. Isso se esse 1.000, né, 1.000 metros cúbicos por segundo, isso, lembrando, esse 1.000 metros cúbicos por segundo é a vazão mínima do rio, né? Não é a média nem a máxima, é a mínima. E aí a gente tem algumas vazões que nós chamamos de vazões de referência, né? Para vazões mínimas. Aí tem a tal da Q710, Q95, Q90, né? Para o Nordeste é muito utilizada a Q95 e a Q90. A região Centro-Sul, Q710. O que é que representa aqui 710? Olha, aqui está dizendo o seguinte: é a vazão média de 7 dias consecutivos, com um período de retorno de 10 anos, né? Isso aqui quer dizer o seguinte, Sussão, é aquela vazão mínima, né? No caso, é a vazão média que ocorre em uma semana de um período, né, mais seco, considerando 10 anos, para um período de 10 anos de retorno. Então, lá aquela tabelinha que vocês preencheram lá na prova, então basicamente é como se você tivesse a vazão média, tá, de uma semana para um tempo de retorno de 10 anos, né? Então, quando a gente vai fazer esse tipo de análise, como que é feito, então? Você pega a vazão média da semana mais seca do ano, tá? Então, digamos, eu preciso dos últimos 10 anos, então eu tenho aí, digamos, de 2011, né, até agora. Então, eu pego aí a vazão da semana mais seca, né, do ano 2011, do ano 2012, e vou colocando aí numa tabela, né? E depois eu organizo igual vocês organizaram lá na tabela, na prova. Então, para a gente aqui no nosso caso, geralmente essas semanas mais secas vai ser ali entre novembro até março, né? Que é o período mais seco, então essas semanas coincidem, né, com esse período. Então você precisa conhecer as vazões médias desses períodos aí, né, de 10 anos, para a gente conhecer então essa vazão Q710. Só que para os nossos rios aqui é muito comum a Q95 ou Q90, que é a vazão que se espera que ocorra, né, igual ou superior a 95% do tempo. Então é assim, e no caso aqui 90 é a vazão que se espera que ocorra maior ou igual a 90% do tempo. Então, esse 90% do tempo, então se nós temos aí então 12 meses, certo? 12 meses. Então é aquela vazão que acontece, né, em pelo menos
uns 10 meses do ano, né? De 10 a 11 meses do ano você tem aquela vazão no rio, né? A gente acaba aqui excluindo, então, aquele mês mais seco do ano, né? É... Olha, com uma forma de se calcular, tá? Estimar Q90, Q95, é essa forma aqui. Eu vou querer que vocês prestem bastante atenção, porque vocês, na prova, que é uma questão como essa, eu vou inclusive passar alguns dados para que vocês façam também, tá? Um exercício como esse para vocês irem treinando. Aqui, por exemplo, nós já temos os dados, ó, organizados, tá? E aqui nós temos 24 anos, tá, de dados. Observem que já foi colocado aqui em ordem decrescente. Então, só lembrando, quando nós organizamos os dados em forma decrescente, a gente começa pela maior vazão, né? E vai organizando até as menores vazões, certo? Então, perfeito. O que é que vai acontecer agora? Ó, a gente colocou na ordem, né? Vamos calcular a probabilidade. Então, ó, aqui é a nossa probabilidade que vocês fizeram. Basicamente, a gente pegou aqui o M, né? Que é o número de ordem, dividiu pelo N mais 1. Quem que é o N? O N, né, é o número de dados totais, são 24. Então, aqui foi 1, foi dividido por N mais 1. N mais 1, 24 mais 1 dá 25, né? Então, 1 dividido por 25, né, deu 0,4 vezes 100, 4%. Isso aqui é a probabilidade, então. E aí você teve, né, fez essa organização e achou aqui, por exemplo, essa vazão de 36,76 metros cúbicos por segundo, né? Ela ocorreu em todos os 24 anos de chuva, tá? Ocorreu em todos os 24 anos, então ela tem uma probabilidade de ocorrência de 96%. Basicamente, a gente pode dizer o seguinte, em 96% do tempo, você vai ter essa vazão mínima aqui, né? Que é uma vazão de 36%. Então, possivelmente, a maior parte do tempo, você vai ter vazões maiores que essa. Então, ó, se a gente for analisar Q95, a Q95 ela está entre, ó, aqui, a gente tem a vazão Q92 e Q96. Então, a Q95 ela possivelmente vai estar entre 36 e 39. Se vocês forem interpolar, vão chegar no valor próximo aqui a 38 metros cúbicos por segundo. Isso quer dizer o seguinte, então, a vazão aqui, a vazão de referência mínima, né, Q95 para esse rio aqui, seria de 38 metros cúbicos por segundo. Isso aí já é uma informação muito importante, porque se na sua região você tem essa vazão de referência lá para o teu rio, no rio que você está trabalhando, então, por exemplo, para uma outorga que permite coletar no máximo 10% da vazão mínima do rio, então você poderia coletar 10% de 38 metros cúbicos por segundo, o que te dá um valor em torno de 3,8, né, metros cúbicos por segundo. Isso aí seria o máximo que você poderia coletar desse rio, tá? Aí seria autógrafo. Porém, se na tua região, em vez de Q95 trabalhar com a Q90, então está entre aqui, ó, 42 e 39. Então, possivelmente 41 metros cúbicos por segundo, né? Para uma outorga de 10%, né, da vazão mínima, você ia poder captar em torno de 4,1 metros cúbicos por segundo, né? 4.100 litros por segundo. Bem, com aqueles dados que nós vimos anteriormente, naquela tabela, simplesmente a gente pode colocar no gráfico
tá? A gente vai lá no Excel, põe isso aqui no gráfico, tá? E aqui, quando você faz isso, né, você acha essa equação aqui, aí depois você pode pedir para baixar essa equação. O que é muito interessante, por quê? Porque a partir daqui, com essa equação, esse x aqui é a probabilidade. Então, fica mais fácil da gente obter o valor mais preciso, né? Só um momento aqui, tá? Só me desculpe aí, tá? Tem que atender a ligação, mas a consultora médica tinha que confirmar aqui uma consulta. Bem, pessoal, então com essa equação aqui, fica muito mais facilitado, porque, por exemplo, você achar a vazão Q90, tá? É simplesmente você substituir aqui o x por 90, né? E aí você vai achar o valor, né, da vazão, tá? Então, essas equações são muito interessantes, tá? Olha só, aqui nós temos as vazões médias, né, de vários rios aqui do estado de Alagoas. E temos também a vazão Q90. Então, isso é muito importante, né? Por exemplo, aqui o rio Camaragibe, um importante rio da região norte, né, de Alagoas, na região do litoral norte, né? Então, ali principalmente ali entre o município de Matriz, Camaragibe, Porto Calvo, né? Porto Pedras também. Então, esse rio ele tem uma vazão média de 17,2 metros cúbicos por segundo. Agora, observem que a vazão mínima, né, que é 90, ela é aproximadamente, né, 20% só dessa vazão média, né? É 4,7 metros cúbicos por segundo. Então, quando a gente vai fazer algum projeto, principalmente projeto de captação a fio d'água, a gente tem que levar em consideração essa vazão aqui, ó, tá? Aqui é 90. O rio Caruru é um rio que ele é afluente do rio Mundaú, tá? Ele nasce em Pernambuco, vai desaguar no rio Mundaú, num trecho ali próximo entre União e São José da Laje. Então, esse afluente, que é um dos afluentes que tem uma água até de boa qualidade, tem uma vazão média de 3,4 metros cúbicos por segundo e uma vazão mínima, né, de 1 metro cúbico por segundo. O rio Coruripe, né, um rio importantíssimo da região do litoral sul, abastece várias cidades, né, do litoral e Agreste, né, porque ele nasce lá na região ali na região do Palmeira dos Índios, né, passa por Igaci, Teotônio Vilela, né, então esse rio tem uma vazão mínima aqui de 12,14 metros por segundo. Rio Jacuípe, né, abastece várias cidades aí da Zona Mata Norte, né, as cidades fronteiras ali com Pernambuco, Bateguara, Colônia, Leopoldina, Jacuípe, né, então tem uma vazão aí de 5 metros por segundo, né. Rio Mundaú, um dos principais rios, né, de Alagoas, tem uma vazão mínima de 8,19. E Rio Paraíba, né, um importantíssimo rio aqui, principalmente para a região aí da zona da mata e início de agreste, né? Então, a vazão aí de torno de 5 metros cúbicos por segundo, a vazão mínima. Bem, a gente viu lá as tabelas, aqui a gente vê as curvas de permanência, tá? Então, a curva de permanência é essa curva que relaciona vazão média, né? Versus a probabilidade de ocorrência, tá? Bem, e agora nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para vocês
porque vocês vão estar trabalhando, né, muitas vezes em regiões em que não tem essas informações que nós mostramos aqui, ó, que é quando a gente tem essas curvas de permanência. Essas curvas de permanência, elas são obtidas, né, com dados medidos. Então, todos esses rios, Camaragibe, Caruru, Coruripe, Rio Jacuípe, Mundaú e Paraíba, são rios em que você tem equipamentos que medem a vazão ao longo do tempo. Só que vocês vão se deparar muitas vezes com situações em que vocês precisam fazer um projeto e vocês não estão em um ponto em que não tem medição. Imagina que você está, por exemplo, trabalhando ali na região de Coruripe e você está trabalhando, vai precisar, né, conhecer a vazão de um afluente do Coruripe. Mas não tem a vazão, tá? A vazão medida em nenhum ponto desse rio. Então a gente pode utilizar uma técnica que é chamada de regionalizar, tá? Regionalização das variáveis hidrológicas. O termo regionalizar, ele significa transferir dados. Então a gente faz o seguinte, a gente aproveita, né, uma malha hidrométrica e transfere os dados de um ponto onde há um posto fluviométrico instalado para pontos em que não há. Então, basicamente, eu preciso fazer, então, o estudo de um afluente do rio Coruripe. Eu não tenho a vazão medida nesse afluente, mas eu tenho a vazão medida no rio Coruripe. Então, a gente vai transformar, né, vai transferir os dados desse rio Coruripe para esse afluente. Como se faz isso? Então, a regionalização de variáveis hidrológicas é uma forma encontrada, né, para transformar dados pontuais em espaciais e obter informações de locais sem dados. O termo regionalização é utilizado para denominar transferência de informações de um local para outro dentro de uma área de comportamento hidrológico semelhante. Isso é importante se frisar. A gente consegue, por exemplo, transformar ali os dados por exemplo, que foram coletados em um ponto do rio Coruripe para um afluente dele, tá, que tem a mesma condição hidrológica, né? Chove mais ou menos igual, por exemplo. Isso aí é um ponto muito importante. Eu não posso nunca, né, tentar transferir dados de uma região para uma região que ela não é semelhante hidrologicamente. Por exemplo, para uma região mais úmida e transferir esses dados para uma região mais seca e vice-versa, tá? Isso não é possível. Então, aqui, por exemplo, você pega um rio, né, de uma grande dimensão, que aqui você observa o seguinte, você tem 4 tonalidades, né? Você tem um amarelo, tem um laranja, tem um amarelo claro, tem um laranja, tem um amarelo aqui, um amarelo mais parecido com gema de ovo, né? E um verde. Então, aqui é como se fosse regiões com 4 condições diferentes, né? Hidrológica, né? Então, a equação, você tem que ter aqui 4 diferentes formas de regionalizar. Bem, aqui já é interessante porque você tem um rio que ele não é um rio tão grande, tá? Por exemplo, o Rio Dourados, né? Em que você tem apenas um ponto de medição, ó, lá praticamente no enxutório desse rio. E ao longo dos 40, 50 quilômetros desse rio, você não tem mais nenhum posto fluviométrico, né? Que mede a vazão diretamente no rio. Só que, felizmente, você tem várias estações pluviométricas, que mede a chuva, em vários pontos do rio ou da bacia ou próximo dela, e aí com isso você consegue, então, fazer a regionalização. Aqui, né, por exemplo, você tem o mesmo rio que a gente mostrou há pouco, né? Com esses dados aqui que a gente dá vazão medida aqui no enxutório do rio, eu consigo determinar, né, a vazão em diferentes pontos. E aí, para isso, nós vamos usar modelos matemáticos, né? Então, aí vem a questão da importância do cálculo, né, para estudos de engenharia.
Então, ó, a maioria dos modelos matemáticos utilizam regressão múltipla, tá? Que leva em consideração alguns parâmetros, né? Por exemplo, esse modelo linear primeiro aqui, que é da vazão específica, ele utiliza, né, ó, o A, o B, o C, o D, o E e o F, né? São as parâmetros de ajuste da equação, né? O P, né, que está em letra maiúscula, o D, aqui você tem D e D maiúsculo, D minúsculo é que é a densidade de drenagem, né? O L, comprimento do rio, I aqui, que é a inclinação equivalente, e o KC, que é o coeficiente de compacidade. Todos esses parâmetros aqui, a gente falou lá na aula na nossa última aula, quando nós falamos de bacias hidrográficas, que falamos das características físicas da bacia, que era preciso conhecer a precipitação, a densidade de drenagem, o comprimento do rio e o coeficiente de compacidade, né, que é a forma do rio, e a inclinação equivalente, que é quando você tem sabe, né, o desnível, né, entre a foz e a nascente do rio, e divide pelo comprimento do rio, né, você acha um comprimento equivalente. Bem, e aí, a partir dessas informações, é possível, então, você ter um que nós chamamos de vazão específica. Vazão específica é interessantíssima, que é a vazão que a gente obtém por quilômetro, na vazão por área, né? Então, veja só por que essa vazão ela é tão interessante para a gente conseguir determinar. Imagina que você tem aqui, conheça, né, transferir a vazão medida no ponto C. Então, aqui a gente tem a vazão medida praticamente lá no enxutório da bacia, né, para um outro ponto qualquer, digamos esse ponto X. Veja só, a vazão, pessoal, que passa nesse ponto C é a vazão que foi fruto, né, da chuva que precipitou e infiltrou ou escoou em toda essa área aqui, ó. Então, essa área C é toda a área da bacia. Então, o que é que a gente faz? Quando a gente pega, tá? Tenho essa vazão que passa no ponto C e eu divido, tá? Divido pela toda essa área. Então, eu não vou estar mais me preocupando assim, a vazão desse rio é 30 metros cúbicos ou 30 litros por segundo. Eu tenho essa vazão, eu vou dividir pela área. Então, eu tenho quantos quilômetros? Então, ao dividir por quilômetro, a gente tem a vazão por área. E nós chamamos de vazão específica. Tá? Então, se eu quero saber, então, a vazão no ponto X, é um ponto lá mais acima, né, da cabeceira do rio, eu simplesmente preciso conhecer a área de influência que contribui, né, para abastecer o rio até esse ponto X. Essa área daqui, ó, AX. Então, como que eu vou, então, determinar a vazão que passa aqui? A gente vai utilizar essa forma que está aqui, ó. É só pegar a vazão que passa no ponto C, dividir por toda a área da bacia. Aí, quando eu faço isso, eu acho a vazão por quilômetro quadrado e multiplico pela área AX, que é a área de influência acima do ponto X. Então, quando eu faço isso, eu vou encontrar, então, a vazão que deve estar passando no ponto X aqui. Vamos pensar no caso prático. A gente falou no rio, né? Calcular a vazão do rio Coruripe, que, como eu falei para vocês, ele nasce mais ou menos lá em Palmeira dos Índios, Gaci, né? E vai desaguar lá em Coruripe. Então, calcular a vazão do rio Coruripe em um trecho no município de Igaci, ou seja, lá em cima, né, na cabeceira, conhecendo a vazão, né, próximo à Foz, lá em Coruripe. Então, é basicamente isso aqui, ó. A gente precisa determinar a vazão aqui em cima. Isso aqui seria o nosso ponto X. Com base na vazão que está passando lá na Foz, né? Lá em Coruripe. Então, é exatamente isso aqui, ó.
tá? Então, Igaci, né, esse ponto, quando a gente está apontando aqui, quem está viajando pela BR-316, que ela começa em Satuba, né? E aí ela vai, se estende até lá na região de Delmiro Gouveia, né? Essa BR ela corta o estado nesse sentido aqui. Ó. Então, antes de você chegar aqui em Palmeiras dos Índios, você vai estar passando por uma ponta aqui que tem o Rio Coruripe, né? Então a gente quer saber a vazão que está passando aqui, tá? Aqui em cima, né? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, olha, o nosso ponto X é aqui em Igaci, né? Então, a gente tem toda essa área de influência aqui em cima, né? É a área acima de Igaci que contribui para abastecer o rio, né? Então, essa área, a gente sabe que toda a área da bacia do Rio Coruripe, né? Que é toda a área aqui em verde, ela representa 1.380 km². A vazão média, então, do rio, desse rio lá em Coruripe, na Foz, é de 7,358 metros cúbicos por segundo. Se a gente divide esses 7,358 por 1.380, você tem uma vazão específica de 0,0053 metros cúbicos por segundo por quilômetro. Multiplicando por 1.000, isso aí seria 5,3 litros por segundo por quilômetro. Tá, então perfeito. Então, se eu já encontrei a vazão específica de toda a bacia, simplesmente agora é só multiplicar essa vazão específica vezes a área ó, que contribui para o rio lá no trecho de Igaci, que é essa área aqui, a X. Ó. Essa área X, ela é de apenas 250 quilômetros. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar esse valor da vazão específica, né? Vezes 250. Ao fazer isso, ó, nós vamos achar uma vazão, né? A gente quer achar, então, a QX, a vazão que está passando lá em Igaci. Aplicando, né? Então, a gente aplica aqui na equação. Eu até transformei para litros por segundo, né? Para ter um número em unidade. E a gente acha que a vazão que passa em Igaci é de 1.300, né? 1.332 litros por segundo, tá? Observem só, aqui em Coruripe, você tem uma vazão, né, de 7.000 litros por segundo. Então, realmente, né, o rio aqui lá em Coruripe é um rio já caudaloso, né, um rio com bastante vazão. E lá em Igaci, observe que é um rio bem pequeno, né, um rio com uma vazão só de 1.000 litros por segundo. Pessoal, analisem tá, bem essa forma de calcular. Depois passem isso para o caderno, tá? Façam esse exercício aí no caderno de vocês. Isso aqui é uma questão de prova, tá? É uma questão muito interessante. Tem muitas aplicações dessa para projetos hidrológicos. Alguma pergunta, pessoal? Professor, achei tranquilo. Bom, mas, como eu estou falando, passe isso para o caderno, tá? Não deixem para ficarem sem fazer, sem treinar, e depois, na hora da prova, vocês ficam demoram para fazer a questão, tá? Se vocês fizerem já treinando agora, já fica fácil para na hora da prova. Essa questão, esse caso 2 é um caso que seria o inverso. Nesse caso aqui, você precisa estimar a vazão em um trecho, que é o C1. Não, desculpa. Você tem a vazão no C1 e tem a vazão também no C2. Né? E eu quero saber a vazão no ponto X. É um ponto intermediário entre dois pontos que a gente tem de vazões medidas. Então, a fórmula é essa fórmula que está aqui, ó, tá? Então, vamos lá para um caso, para um exemplo.
Imagina que a gente precisa, então, calcular, né, a vazão do rio Coruripe, é o mesmo rio que a gente estava trabalhando, só que um trecho no município de Teotônio e Vilela. Conhecendo essa vazão próxima a Foz, lá em Coruripe, e lá em Igaci. Né? Então, preciso determinar a vazão aqui agora, ó, com base, né, nas vazões que passam em Igaci e lá em Coruripe. Então, a área de contribuição aqui, lógico, né, vai ser uma área bem maior, né, do que a anterior. A gente estava falando antes numa área que a área que contribui para a Igaci é 250 quilômetros quadrados, a área de toda a bacia de 1.380 e a área que contribui, né, para a vazão que passa em Teotônio é de 700 quilômetros quadrados. Ok, então a gente já conhece então a vazão que está passando lá em Igaci, conhecemos a vazão que passa em Coruripe e queremos conhecer a vazão que está passando em um trecho intermediário entre esses dois locais, que é lá em Teotônio e Vilela. É o ponto X, né? E vamos usar então essa equação 2. Observem só, nós já temos aqui ó, a QC2, que é a vazão conhecida no trecho acima, né, de Teotônio, é a vazão lá em Igaci. Temos também a QC1, a vazão conhecida no ponto 1, que é a vazão lá em Coruripe, né, a vazão abaixo de Teotônio e Vilela. Conhecemos a área de contribuição do ponto 1, é toda a área da bacia do Rio Coruripe, menos a área do ponto 2, né, que é a área de contribuição lá para o trecho em Igaci. E sabemos que a vazão, a área que contribui, né, para o trecho que passa em Teotônio é de 700 km², né, AX. Como você já tem todos os dados, é só colocar na fórmula, né, e ao colocar na fórmula, nós chegaremos a um valor de 3.730 litros por segundo. Então, é a vazão que deve estar passando lá em Teotônio e Vilela, tá? Então, é muito interessante esse tipo de aplicação. Bem, aqui nós temos outro caso, né? Que aí são situações que eu peço para vocês fazerem, certo? Se vocês treinarem em casa, é calcular a vazão que passa em Palmeira dos Índios. Ó, Palmeira dos Índios tem 95 km². E tá também, né? A Palmeiras está aqui em cima, tá acima de Igaci, tá? Então tá acima de Igaci. Nesse caso, você pode fazer de duas formas. Vocês podem considerar que a vazão que passa lá em Coruripe, como sendo a Q1, né, usando a equação 1. Como você já conhece a vazão de Igaci, pelo que nós damos, você pode usar só Igaci aqui, tá? Então, você fazer só esse trecho aqui em cima. Então, você tem essas duas formas para calcular, então, a vazão que passa em Palmeira dos Índios, aqui em cima. Limoeiro de Anadia, ó, tá aqui. Então, vocês vão aplicar a fórmula 2. Você já conhece a vazão de Igaci, conhece a vazão, por exemplo, de Teotônio e Vilela, né? Que é um ponto abaixo, ou conhece a vazão de Coruripe. Então, vocês vão usar a equação 2, sendo que a QC1 pode ser Teotônio ou pode ser Coruripe. Tá? Então, apliquem, tá? Para vocês irem treinando. Bem, a gente tem um caso 3, que é um caso diferente, né, do 1 e do 2. Aqui é quando você quer saber a vazão em um trecho, é abaixo, né, de um ponto que é medido, né? Então, você tem essa área aqui, ó, mais clara, né, que você conhece a área e tem a vazão medida. Só que você quer saber a vazão que passa num trecho abaixo, né? Aqui você vai utilizar a mesma expressão do caso 1, tá? Aqui é um caso interessante também, que é quando você conhece, né? Imagine que você tem aqui, né? Puxando lá para aquele segundo caso. Você conhece a vazão em Coruripe, conhece a vazão em Igaci,
A partir dessas duas, você encontra a vazão que passa entre Teotônio e Vilela, mas eu não quero saber a vazão do rio que passa do Rio Coruripe em Teotônio e Vilela. Eu estou querendo saber, por exemplo, a vazão de um afluente, e esse afluente ele vai desaguar bem aqui em Teotônio e Vilela. Tá? Bem, aí nesse caso você vai fazer a aplicação de duas fórmulas. Inicialmente você aplica o caso 2, para encontrar aqui, né, o trecho intermediário entre C1 e C2, digamos, achar a vazão do município de Teotônio de Vilela, e depois você vai aplicar, então, a fórmula C1, tá? Conhecendo a vazão de Teotônio de Vilela para achar a vazão X, né? Ou seja, a vazão de um trecho do afluente. Aqui a gente tem a vazão específica, né? Para vários rios de Alagoas, Camaragibe aqui, essa vazão de 0,2, né? Eu vou falar em litros, tá? Para deixar o número maior aqui. Então, 22 litros por segundo, né? Por quilômetro. Caruru, 3,1 litros por segundo. Coruripe, 5,3. O Jacuípe, 19, né? A Munda, 8. E o Paraíba, 10, tá? Bem, pessoal, é basicamente o que eu tinha para falar nessa aula de hoje, né? A gente comentou, né? Então, seria exato, a gente passou bastante informações para vocês hoje, tá? E o importante que vocês façam agora é de treinar tudo que foi ensinado, né? Então, vocês vão treinar, calcular a vazão, curva de permanência, tá? Então, treine calcular a curva de permanência, e treine fazer regionalização de vazões, né? Aqui, por exemplo, eu passei para vocês dois exemplos que vocês precisam fazer, né? Calcular a vazão de Palmeira dos Índios, calcular a vazão, qual foi o outro município que eu passei? Limoeiro de Anadia, né? Então, vocês vão treinar, né? Passem tudo isso para o caderno, usem o Excel e essas curvas de permanência. Aqui, o que eu vou sugerir? Dê uma pausa no vídeo, né? E tá, aqui, ó. Anotem, né, esses valores aqui, tá? E calculem, né, essas probabilidades, tá? E depois montem esse gráfico e utilizem, tá, a ferramenta, né, do Excel para encontrar essa equação aqui, tá? Então façam isso e treinem, tá? Que aí vocês vão fixar melhor esse conhecimento. Então, com isso, a gente para a aula por aqui, tá? Queria saber se tem alguma dúvida, tá? Algum comentário.